falta uma super estrela para o Real Madrid. Você acha que essa frase é verdadeira ou ela é falsa, Pretzel? Mas quem são as superestrelas mundiais hoje? Eu acho que são dois, Messi e Cristiano Ronaldo. O Real já teve essa superestrela, mas o Real não é um elenco para ficar dependente de um cara só. Ou, por exemplo, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane e Marcelo. Toni Kroos, Casemiro, Modric. Benzema, Hazard e Asensio. Eu tô tirando os brasileiros. Esses caras são ruins? Pô, esses caras jogariam em qualquer time do mundo, a grande maioria. Mas falta alguém pra... Porque assim, tem essa garotada que você falou. Sim, mas você acha que sim. É esse um dos problemas? Não, falta ou não falta? É verdadeiro ou falta pra você? Não, ok, é falso, porque eu citei aqui, eu citei 10 estrelas, nenhuma super, mas eu citei 10. Então é o seguinte, ó, o time do Real, eu acho, e tem sido recorrente, né? Depois que você ganhou o tricampeonato da Liga, o time deu uma relaxada. Parece assim que aquele elenco tirou uma tonelada das costas e largou de mão. Largou de mão na temporada seguinte. Foi o que pareceu. E agora aconteceu a mesma coisa. Por exemplo, perdeu para o Cádiz, não chutou a bola no gol. Ontem foi varrido ontem. Se o Shakhtar mantém a pegada do segundo tempo, eu acho que poderia ter goleado o Real Madrid, mas aí se sentiu um pouco. E aí acontece o seguinte, ó, ganhou o Campeonato Espanhol e deu uma relaxada gigantesca. Por quê? Porque é um grupo muito vencedor. E para pegar no breu demora um pouquinho. E isso pode fazer com que haja um prejuízo dentro de campo. Mas eu acho que para essa frase aí eu diria que é falso. O melhor jogador da temporada passada do Real Madrid foi o Benzema, que é um baita de um centroavante, de um atacante, de um jogador, né? Ele é um baita de um jogador. Ele joga muito, não só dentro da área. O que ele fez pelo Cristiano Ronaldo, pô? É impressionante. Mas fica, às vezes, essa sensação de que pode estar faltando alguém, Vitor, do elenco do Real Madrid, para falar, dá em mim, como foi o Cristiano Ronaldo lá. Tudo bem que não existe outro Cristiano, não existe outro Messi, só tem um de cada um, mas tem outros caras que podem. O Lewandowski, que foi essa superestrela para o Bayern de Munique na temporada passada. O Neymar é a superestrela para o Paris Saint-Germain quando o time precisa. E a gente está falando dos times que estavam ali encabeçando, chegando ao final, ou nas fases mais importantes da Liga dos Campeões da Europa. Falta uma super estrela para o Real Madrid, verdadeiro ou falso, Vitor? Tá fechado, Vitor. Quem é a super estrela do atual campeão da Champions? O Lewandowski. Super estrela? Super estrela. Estrela no momento espetacular. Ele viveu uma temporada de super estrela. Talvez assim, ele pode não ser sempre essa super estrela, mas ele viveu uma temporada de... Os últimos três campeões mundiais de seleções. Espanha 2010, Alemanha 2014 e França. Eram conjuntos mais do que equipes com grandes estrelas. Claro, tinham grandes jogadores, mas assim, aquele cara... Mas o Real Madrid eu acho o seguinte, explorado na superestrela. Quem era a superestrela do Liverpool campeão? É o tridente. Aí tem um outro lado. Só. Não tinha, então. Eu acho que superestrela... o que eu tô querendo dizer? Se o Real tivesse contratado o Lewandowski e tivesse perdido de 3 do Shakhtar, a gente faria a mesma enquete. Se tivesse contratado o Salah ou o Mané, um dos dois, a gente faria a mesma enquete. Se o Hazard estivesse jogando, talvez a gente não fizesse... Se a gente olhasse para o Real Madrid e tivesse alguém que chamasse a responsabilidade, no sentido de falar assim, cara, é comigo. A partir de mim nós vamos fazer. Eu acho que a gente talvez não colocasse essa frase. O que de repente falta ao Real Madrid é alguém que fala, a partir de mim nós vamos chegar onde a gente precisa chegar. Porque eu acho que superestrela, você tem o Messi, o Cristiano e o Neymar. Esses são superestrela. Os outros são excelentes jogadores e que podem te resolver. O Salah pode resolver, o Mané pode resolver, o Lewandowski pode resolver, o Hazard pode resolver, se ele de fato desembarcar em Madrid. A questão é essa, a questão é que o Real perdeu um Cristiano Ronaldo antes do que normalmente estava preparado para perder. E aí ficou esse abismo, porque agora, dizer que o Real não tem time, eu discordo. Eu acho que ali talvez você tivesse que rodar algumas peças, talvez o Modric devesse ter saído quando a Inter queria contratar, talvez o Marcelo já tivesse ali, mas embora o Marcelo está com os minutos menores do que eram. Mas é isso, mas assim, super estrela mesmo, para repor o Cristiano Ronaldo, teria que tirar o Messi do Barcelona ou o Neymar do PSG. Hoje, nem o Mbappé você pode dizer que é uma super estrela hoje. Eu acho que ele será.
Eu acho que ele será, mas eu acho que hoje ele não é uma superestrela. Então, assim, eu acho que a gente precipita esse debate porque o Real perdeu o Cristiano Ronaldo com a sensação de que foi antes da hora, entendeu? Mas e porque o Real Madrid ele é pautado muito em cima disso também, dos supernomes, das grandes estrelas. Pelo menos então, assim, mas eu sei que ele é assim. Eu sei o Real que Madrid ele é diferente de vários outros clubes, né? O Real Madrid não Liverpool construiu o sucesso a partir da coletividade. O Real Madrid construiu também pelo coletivo, mas pelos nomes, né? Eu sei que ele é e concordo, e às vezes o Real ele é tão refém disso, ou se pressiona disso, tanto isso, que ele, para mover a roda desse cenário que você falou, ele abre mão do Di Maria para contratar um Rames sem precisar. Perfeito? Naquele momento. Naquele momento, o Di Maria poderia fazer tudo que o Rames chegou para fazer e fez pouco com a camisa do Real. Eu entendo isso. O que eu estou querendo dizer é girar a roda. O Real girou quando tirou o Hazard do Chelsea. Aí o Hazard lá não consegue jogar, se machuca ou está fora de forma, é um outro debate. Mas, que outro... Meu debate é que outro jogador o Real conseguiria trazer com o rótulo de superestrela sem ser Messi e Neymar? Vamos supor. Mas não tem outros. É que não tem superestrela. É isso que eu tô querendo dizer. Ele trouxe uma potencial superestrela, que era o Hazard. Não deu certo. Por enquanto. Mas se ele fosse... Se em vez do Hazard ele fosse contratar um Mané, você em termos de status... Você em termos de status, você estaria trazendo jogadores de tamanhos equivalentes. Hoje é mole falar do Hazard porque deu errado. Mas em termos de status lá, quando ele foi contratado, era equivalente. Entendeu? Esse é meu ponto. Então, o Cachorrão da Colina fala: falso, o Liverpool não precisou de uma superestrela para ganhar 4 títulos em 2 anos. Mas, de novo, colocando só as diferenças da construção de cada sucesso, né? De cada trajetória de sucesso. O Péricles Natan tá dando uma cornetada no Zizou, tá dizendo que o Vinícius Júnior estava crescendo, e aí o Zidane voltou, que atrasou a evolução do Vinícius Júnior. Não acho que seja verdade. O Vinícius é o artilheiro do time na temporada, ontem entra, faz o gol, mas eu acho que o Real Madrid está com outros problemas, que não só a falta, de repente, de caras para decidir o jogo lá na frente, né? Eu acho que não é natural para o Real Madrid, mesmo que a gente esteja vivendo o começo de temporada, que o Vinícius Júnior seja o artilheiro. Não, ele não está ali para ser o artilheiro do time. Caso ele seja o artilheiro do time, dependendo do número de gols, pode não ser um sintoma muito bom para o time do Real Madrid. Mauro, falta você responder aqui. Falta uma super estrela para o Real Madrid, verdadeiro ou falso? Mauro está congelado? Acho que o Mauro está congelado, né? Ele parou com a mãozinha. Que ele é a nossa super estrela. Né? Então, assim, ele é a nossa super estrela. Ele volta já, mas enquanto isso, vou aproveitar aqui para pedir aquele likezinho gostoso para a galera. Galera que ainda não curtiu pode deixar o like. Porque o Pretzel, assim, o Marcelo é uma bandeira do Real Madrid. Ontem ele foi o capitão do time. Tá? Ele não vive um bom momento. O Mauro voltou? Vamos botar o Mauro. Bota o Mauro de volta aqui. Eu estou ficando derrubando a rede, você tá todo lado derrubando a rede, velho. Antes da gente discutir esse outro tema, então, Mauro, vamos lá. Verdadeiro ou falso, falta uma superestrela para o Real Madrid? Falta até por aquele pensamento de Zidane e Pavão, na época do Zidane jogado Florentino, de que o time precisava ter uns caras mais ou menos, que era um erro, na verdade, porque contratava muito do meio para frente e nem tanto do meio para trás, acabou talvez não conquistando tudo que poderia por conta desse desequilíbrio. E o Real Madrid, principalmente de Stefano e Puskás, dos anos 50, das 5 primeiras das 13 conquistas, o Real Madrid se notabilizou por ser isso. E a história é mais ou menos essa, porque nos 32 anos sem Champions, desde o Hexa em 66, ainda com Paco Rento, o único Hexa campeão, brilhando pela ponta esquerda do Real Madrid, até a 7ª orelhuda em 98, o Real Madrid teve suas estrelas, mas não teve tantas, né? E na Era Galáctica, na virada do século, do milênio, ele começou até ir, evidentemente, dando resultado. Mas é aquela coisa, precisamos ter estrelas, somos o Real Madrid, temos dinheiro para tanto. Tá, mas que super estrela eu vou comprar?
né? Sim, tem uma que está comprando, é aquilo que o Vitor Sérgio falou, que pode vir a ser o Mbappé e está muito próximo de ser. Mas assim, não é toda hora que você tem muitas estrelas, né? Mas, por exemplo, se o Real Madrid trouxesse o Mbappé... 32 anos, para mim já é o potencial de superestrela. Muito mais do que o Hazard, em todos os sentidos. Assim, mas é aquela coisa, pô, de novo, quando eu pegando exemplo brasileiro, e um que eu gosto muito... quando a Parmalat chegou ao Palmeiras em 92, ela conseguiu trazer entre os mais experientes jogadores de um nível de um Zinho e de um Mazinho, titulares 2 anos depois do Tetra. Aí quando vamos trazer uns caras novos, você traz o Antônio Carlos, que já era até mais experiente para aqueles, mas você traz um cara que tinha 1 ano só de carreira, um tal de Edmundo. Você tinha um cara que tinha 1 ano e pouquinho de carreira, que era um tal de Roberto Carlos, né? Você tinha um cara que também estava 6 meses de carreira, que era um tal de Edilson. Olha os caras que os caras podiam trazer, olha o nível absurdo dos caras que apostam em jovens nomes. Agora, por exemplo, você vai apostar... Acabou de ver o TT, estamos falando disso aqui. O TT é o nome, o próprio Marcos Antônio, que estava ontem no Shakhtar. Pô, muito bom, hein? Até se eu falar Marcos Antônio, quem é? Falei, cara, pois é, do Bahia, seleção sub-20 e tal. Então, assim, é muita gente boa, mas não é tanto, talvez não sejam tantos, e talvez, vamos torcer para que sejam mais do que foram Edmundo, Edilson, desse exemplo que eu dei. É aquela coisa e vale isso pro Real Madrid. Às vezes você tá com uma felicidade de ter dinheiro na mão e tem umas baita máquinas para botar. Pô, pode botar uma Ferrari, uma Maserati e uma Lamborghini. Às vezes você vai comprar, você traz que nem eu, um Lada. Um beijo pro Flávio Gomes também. Mas, e aí, Pretzel, voltando àquele tema sobre... Não é especificamente ao Marcelo, né? Mas é um time que hoje, quando o Marcelo tá jogando, fica mais desequilibrado. O Shakhtar, o Michael, só falar rapidinho, o TT jogou muito, o Marcos Antônio jogou muito, mas o Dodô jogou bem pela direita, mas o Maicon, para mim, o que ele fez nesse meio campo ontem do Shakhtar, a bola chegava, ele dava, a bola chegava, ele acelerava, ele jogou muito, para mim também jogou demais. Então assim, só que a bola estava entrando sempre entre o Militão e o Marcelo ali pela esquerda, hein? Era o tempo inteiro por ali, né? É uma preocupação. E me parece que o Zidane já sabe que o titular da posição ali hoje é o Ferland Mendy, né? E o Sérgio Ramos faz muita falta pro time do Real Madrid. Não consegue. O Real Madrid não é o mesmo que tem o Sérgio Ramos. Ô Luiz, o Real tem Roberto Carlos e Marcelo. Inesquecíveis, talvez inigualáveis na história. Só que ciclos podem terminar. E o que me parece que desde que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, o Marcelo sempre deixou no ar que gostaria de tê-lo acompanhado, né? Tê-lo acompanhado para a Juventus. Então, me parece assim um fim de ciclo. E aí eu noto também, o Marcelo não vai deixar de ser uma bandeira do Real, talvez um dos maiores da história, por tudo que ele conquistou. Mas eu acho o seguinte, tu tem que pegar a trajetória dele também envolvendo a seleção brasileira. E aí, quando tu tem um técnico na seleção que não conta mais com um dos maiores laterais esquerdos da história, isso também tem que ser visto por que acontece. Também é muito pelo que ele faz no clube e muito pelo que a comissão técnica da seleção acompanha. O Marcelo é um grande nome? Ainda é. Joga em qualquer time, eu acredito que sim. Mas eu acho que ele me parece assim, fim de ciclo no Real, certo? Ganhou tudo, entrou para a história, ele precisa de um novo desafio. E isso está desembocando dentro de campo. Ele está mal posicionado, fisicamente ele não vem bem, eu acho, há 2 temporadas. É um jogador que parece que quando não tem a bola ele não tem força. Eu acho que isso está chamando muita atenção. Ele até falou, ele deu uma entrevista a Tati Mantovani, né, antes dessa rodada de Liga dos Campeões, ele fala do sonho, ele fala, cara, você chega no Real Madrid, você tem o sonho de ganhar a primeira. Aí você ganha a primeira, fala, pô, eu tenho sabor, eu quero ganhar de novo. Ganha a terceira, ganha a quarta, fala assim, eu continuo sonhando. Quando você está no Real Madrid, é uma pressão imensa o tempo todo. E, Vitor, os problemas defensivos do Marcelo, eles o acompanham sempre, não é de agora. Mas é algo que, na troca, né, valia a pena. Falei, tá bom, ele pode não ser o melhor dos marcadores, mas ele é o melhor dos laterais ofensivos que você vai encontrar. Não vai ter ninguém melhor do que ele. Na equação, parece que nesse momento não está valendo tanto a pena mais assim. Tá precisando ali ser um pouco mais efetivo na frente, mas isso também tem assim, impacto do funcionamento do time, da maturidade do time, da efetividade do lado esquerdo com o Marcelo. Então, ele jogava do lado esquerdo quase sempre com o Cristiano Ronaldo ali, ou com o Isco caindo ali, como foi na final de Cardiff,
a troca do Zidane lá de passar o Isco para jogar perto do Marcelo ali ganhou o jogo no segundo tempo. Então você tem esses contextos, essas situações, e isso está contribuindo para o Marcelo não ser tão produtivo ou tão efetivo na frente. A prática é que, em termos de, pelo menos na temporada passada, quando o Mendy jogou por ali, a gente viu mais segurança atrás e mais força de chegada na frente. E não tem comparação, o Marcelo é 800 mil vezes mais habilidoso que o Mendy. Mas a gente viu isso, a gente viu o time ser mais sólido atrás e até ser mais produtivo, ainda que não com o brilho do Marcelo na frente.